Investidor V4 Company, bem-vindo a mais um episódio do The Partnership by V4, o podcast que entrevista os melhores investidores da V4 Company, aqueles investidores que fizeram a sua carreira aqui, deixaram aí todas as suas marcas, ensinaram gente, geraram resultado, que é o que importa. Hoje, eu, @JP Baumgarten, Jonathan Baumgarten, estou VP de pessoas aqui da V4, tenho o prazer de receber alguém que vocês conhecem, mas conhecerão muito mais através desse episódio do The Partnership. Alguém que está na V4 construindo as bases há muito tempo, que entrou como qualificador de franquias. Olha isso. Lá em 2019, se não me falha a memória, mas ele vai poder acertar a data pra gente muito em breve, e tem uma história espetacular. Eu tenho certeza que todo investidor da V4 Company, hoje, dia 28 de maio de 2025, nós temos mais de 4.400 investidores. Você vai se inspirar nessa história, vai encontrar pontos em comum para utilizar na sua própria trajetória. Recebam comigo, salva de palmas, toda a equipe, todo o staff aqui, Max Satiro! Salva de palmas, Max Satiro, que coisa linda. Max Satiro, que é o nosso, está como CMO, Chief Marketing Officer e também Chief Commercial Officer, CCO, né? Que nós unimos as duas cadeiras aqui na V4 Company, como a nossa própria tese indica ser uma tese vencedora, marketing e vendas unidos sob a gestão do Max Satiro. Max Satiro, dá um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que vai nos assistir. Boa. Obrigado, time. Obrigado, Jonathan, pelo convite. Privilégio, bora contar umas histórias, fazer uma resenha e espero contribuir com vocês de forma prática nesse bate-papo aqui. Fantástico. Recadinho inicial, você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus investidores, seus amigos investidores aí da V4 Company, com a família e tal, porque esse episódio vai ser um episódio fantástico. Eu não tenho dúvida que é a história do Max Satiro, que é @Max_Satiro é isso aí. No Instagram, né? Vai inspirar você de alguma forma, você vai se encontrar na história dele hoje. Eu tenho uma história Para começar com o pé direito, tá? Olha que bacana o que aconteceu. Eu entrei na V4 em 2021, tá bom? E eu já ouvia de Max Satiro muito antes de 2021, até em abril de 2021, porque um dos nossos sócios, Marlon Yuhen, hoje setor de tecnologia, sempre no setor de tecnologia, quase, né? Passou pro marketing antes. Ele já falava, poxa, cara, tem um cara lá, ele entrou muito anteriormente à minha entrada na V4, tem um cara lá, cara, que ele é malucão, ele vende muito, cara, o cara faz o que tem que ser feito, whatever it takes. Nem existiu whatever it takes naquele momento, né? Porra, cara, o cara é fantástico, poxa, legal. Qual é o nome dele? Max. Eu falei, nossa, que nome bacana. Então eu conheci o Max muito antes de conhecê-lo fisicamente. E em abril de 2021, eu entrei na V4 para coordenar, aí criar, na verdade, os setores de jurídico e compliance, né? Criar estruturalmente. E eu tinha, sei lá, 30 dias de V4, quando muito. E eu ouvi falar da cultura da V4, tinha estudado o manual de cultura, passei pelo onboarding e via que era uma cultura diferente. Eu vim de uma grande corporação, uma outra empresa, enfim. E entrei uma vez na salinha do marketing. Quem é de São Leopoldo? Quem lembra da V4 em São Leopoldo, né? No Partec Green, você lembra, Max? Partec Green, terceiro andar. Terceiro andar. O marketing tinha uma salinha que não era muito maior que essa aqui, que nós estamos gravando o The Partnership hoje. Não era muito maior que essa aqui. As mesas em formato de T. Então aqui, olha aqui pra minha mão. As pessoas sentavam um de frente para outra e na ponta sentava o Max. Ali já estava como diretor de marketing naquele momento. Enfim, tinha sido uma trajetória bem interessante até aquele momento e posteriormente continua sendo. E eu entrei naquela sala para fazer, não me lembro o que, tirar algumas cópias, alguma coisa assim. E eu me lembro que o Max, ele simplesmente levanta da cadeira dele e fala o seguinte: fulano de tal, que estava naquela fileira na frente dele, a fulana que está na tua frente está falando mal de ti para mim. Fulana de tal, o fulano que está na tua frente está falando mal de ti para mim. Se resolvam. E ele sai da sala. E eu fiquei assim, rapaz, comunique-se. Comunique-se! Ali eu tive a minha primeira aula de cultura que me marcou, eu nunca mais esqueci da história de Max Satiro. E falando em histórias, Max, eu tenho certeza que nem todo mundo que vai nos assistir conhece a sua história. E eu sei que é uma história muito bacana. Legal. Você conta ela pra gente, de onde você veio, o que você fazia,
que você gostava de fazer? Como é que você chegou na V4 Company? Legal, top demais. Pô, essa história do... Quando eu abri o WhatsApp, eu compartilhei na tela, tinha TV na nossa frente, e aí eles estavam literalmente um de frente com o outro. Aí eu compartilhei o WhatsApp, falei assim, cara... E já não era a primeira vez, eu já tinha alinhado no privado com eles. Então, falei, porra, já não dá mais. E tanto é que os dois depois, como as coisas têm disso, né? Depois esses dois acabaram saindo, aconteceu deles saírem da V4 e não ficarem mais no time. Exatamente. Paciência, mas bora lá. Eu vim de uma cidade chamada Itaiandu. Itaiandu. No sul de Minas Gerais. E eu me lembro que eu conheci a V4 através de um podcast, que era o V4 Cash. V4 Cast. Quem gravava, você lembra? Denner, o Daniel Grudzinski. Daniel Grudzinski, legal. Cara, ele entrevistou o pessoal da Dell, puta história legal, vários podcasts muito bons. E eu me lembro que eu escutava enquanto eu tava no ETA, que é a Estação de Tratamento de Água e Esgoto, lá da granja que eu trabalhava das 5 da tarde às 5 da manhã. Esse fonezinho no ouvido, celular e, cara, soda, cloro e barrilha num flotador gigante. Flotador, olha aí, pessoal. E aí eu ficava lá ouvindo. E foi uma experiência bem bacana. E também lendo, né? Que foi quando eu li também o livro do O Sonho Grande. Sonho Grande, fantástico. E nesse livro ele contava da história do... Não sei se era do Marcel Telles ou do Beto Sicupira, que um dos dois tinha assumido a Ambev. Assumido a Brahma. A Brahma. Com indicação do Jorge Paulo Lemann. E esse cara se tornou sócio. Na época ele se tornou sócio garantia. Depois assumiu a Brahma. Eu falei, porra, esse negócio de sociedade é legal. Eu queria achar um lugar que tivesse sociedade. E na época saiu o vídeo do Rômulo. Rômulo Fernandes. Ex-owner da V4. E aí eu falei, porra, acho que aqui é um bom lugar. Foi como eu conheci a V4. Só que eu não enviei currículo, nada disso naquela época. Só fiquei sabendo, assim. E aí eu conto que algumas coisas foram acontecendo para que esse momento de chegar na V4 acontecesse. E o que culminou a enviar o currículo para a V4, e até um dos primeiros pontos que eu sempre digo que é, o primeiro ponto que faz a pessoa ganhar na vida, aconteceu em 2010, aconteceu quando a minha filha nasceu. Qual é o nome da sua filha? Chama Anabela. A Anabela. Aconteceu quando sua filha nasceu, e aí? Cara, a história é a seguinte, em resumo da história toda. Eu tava trabalhando no ETA, já fazia serviço de marketing durante o dia, trabalhava à noite no ETA. Então eu fazia post, prestava consultoria. Legal. E cobrava R$200 por mês. Nossa. Ganhava muito dinheiro durante o dia prestando as consultorias. E aí a Anabela nasceu. E aí aconteceu uma coisa muito doida, que foi quando eu peguei a Anabela no colo pela primeira vez, eu falei, meu Deus, eu tô fudido. Eu não tenho nenhum real. Não tenho onde cair morto. Eu não tenho onde cair morto. E eu tava na Santa Casa da cidade. Eu saí, assim, da Santa Casa. Cidade com 10 mil habitantes. Eu falei, caraca, e agora? E agora eu preciso fazer alguma coisa. E aí naquele momento deu um estralo. Eu falei, porra. Naquele momento surgiu o primeiro item que eu digo, que é, uma ambição de ganhar. Vontade de ganhar dinheiro. Eu falei, quero mudar minha vida e mudar a vida da minha filha. Como que eu vou fazer isso? E daquele momento em diante foi, aí eu já conhecia a V4, encaminhei vários currículos, vários currículos. Não fui chamado, não tinha currículo nenhum, não tinha experiência profissional nenhuma. Aí eu mandei um direct pro Denner. No Instagram? No Instagram. O Denner tinha 3 mil seguidores, cara. Nossa. E aí eu mandei o direct, falei, cara, olha só, eu sei vender, sei fazer marketing, me chama aí. E aí ele falou, cara, troca uma ideia com o Daniel e aparece aí. A V4 no Rio Grande do Sul, Max no sul de Minas, uma filhinha recém-nascida com uma ambição gigantesca. E ambição, às vezes, o pessoal interpreta como sendo algo ruim, né? Algumas pessoas podem dizer, algo negativo. Eu sei que você tem 4 pilares, Max, que você se baseia, opera através desses 4 pilares. Nós vamos explorar cada um deles aqui nesse episódio do The Partnership. Sim. E ambição, às vezes, as pessoas têm uma sensação ruim sobre essa palavra. E não é isso. Pelo contrário. Ambição a gente não consegue ensinar, não é verdade? A minha tese a ambição é igual... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você é uma Ferrari e você tem o potencial de chegar a 300 km por hora. A ambição é o tamanho do seu tanque. Então, se você colocar
se você tiver um tanque de 0,5 litro de gasolina, não importa se você é uma Ferrari ou não. A minha tese é que o tamanho do tanque, o quanto de gasolina tu consegue colocar, é o quão longe e quão rápido tu consegue ir. Então, pô, quanto maior a sua ambição... E eu boto fé aqui, se você que tá vendo esse vídeo aí, você é uma Ferrari. Então, você acredite que é possível. No momento que minha filha nasceu, eu já queria ser rico, já tinha vontade, mas eu falei, vou fazer isso whatever it takes. Fantástico. E a ambição é isso, eu vou fazer isso whatever it takes. Isso aqui tem que acontecer. Pô, quando o Denner falou, cara, essa história é muito boa, acho que tu já tava na V4. Foi a primeira assembleia em São Paulo. Foi pra cara, 200 pessoas. Não foi aquela que o teto abriu, né? Não foi a que o teto abriu, foi uma anterior. Eu não estava nessa ainda. Essa assembleia aconteceu uma coisa muito doida. Se você tá vendo esse vídeo, presta atenção nessa história. Acabou a assembleia, acabou o evento, 200 pessoas, umas mesinhas. E aí o Denner pegou e falou pra todo mundo assim, olha, quero puxar um brinde aqui. A gente que fez a assembleia, a gente colou o carpete, o Denner colou o carpete, a gente, cara, cada pessoa da empresa tinha a responsabilidade de fazer uma coisa na assembleia. Então um puxava a cadeira, o outro leva, cara, a gente fez mesmo, manualmente a gente fez a assembleia. E aí ele falou assim, eu quero puxar um brinde aqui. E eu quero que esse brinde, esse vídeo tinha que ter sido gravado, alguém deve ter gravado, e se tu viu esse vídeo, gravou, manda. Ele falou, quero puxar um brinde que vai ser um marco pra V4, que é um novo jeito, uma nova forma, uma nova meta pra gente. E tinha 20 pessoas em volta dele, que era, cara, sei lá, não sei quantos por cento da empresa. A gente éramos 200 pessoas contando com os franqueados, 300 pessoas contando com os franqueados. 8%, 10% da empresa no máximo. Cara, muito pequeno. E aí, o Denner na versão antiga, ainda antes do rebranding. Velho Testamento. E ele pegou a taça de champanhe, levou pro alto e falou assim, quando eu gritar, vocês repetem. Go to IPO! Fantástico. Aí todo mundo, cara, se olhando, como assim Go to IPO? O que esse cara tá falando? O que esse cara tá imaginando? E nunca foi tão tangível, né? Uhum. Pô, 250 milhões de reais esse ano, 400 milhões de reais ano que vem. Caraca, será que tá tão plausível que algumas empresas já fizeram IPO menor do que o tamanho da V4 hoje. Então, muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Ali. Isso é ambição, cara. Isso é botar fé, isso é acreditar, é ver o futuro. Exatamente. O Daniel Goleman, ele fala, né, um dos melhores autores, talvez o melhor autor de inteligência que fala sobre o temática inteligência emocional no mercado de trabalho. Uhum. Ele fala sobre aquela visão inabalável de todo investidor, sim, de todo mundo que trabalha para você, para a sua filha, para o seu filho, para o seu pai, sua mãe, esposo, enfim, todo mundo. Essa visão inabalável, ela é determinante, que é a sua ambição. Onde é que você vai chegar, Max? Onde você vai chegar com o Max Satiro? Conta pra gente aqui. Eu vou fazer R$1 bilhão. 1 bilhão de reais. É isso. Simples, direto, e não há nada que tire o seu foco disso. Não, é isso? Tô olhando pra isso. Nada que tire o seu foco disso. É onde o meu coração tá. E só que tem um detalhe, Jonathan, do momento em que tu toma a decisão de ganhar dinheiro, de ficar rico, tu tem ambição, tu cria isso, vai criar isso dentro de você assistindo esse podcast, eu espero eu. Acredito nisso, é pra isso que eu tô aqui. Só que desse momento, até o momento de fazer alguma coisa acontecer, existe primeiro você muda interno, depois o mundo vai refletir o que é a sua mudança interna. Exato. E aí eu mandei mensagem pro Denner, quando eu mandei essa mensagem pro Denner, retomando aqui essa parte da história, eu falei, Denner, eu mando muito bem, eu vendo, eu sei fazer isso, eu fiz aquilo. Ele falou, tá, quando deu certo, ele falou, aparece aí, foi lá em 2018, eu não tinha dinheiro pra ir pro Rio Grande do Sul e não tinha onde ficar. Aí eu peguei uma grana com, acho que foi meu pai ou meu irmão na época, comprei uma passagem por R$300 na Max Milhas, na 1, 2, 3 milhas ou Max Milhas, não me lembro, e só que eu falei, pô, e agora onde eu vou ficar? Porque eu não tenho dinheiro. Sim. Aí eu entrei nos grupos de Facebook e mandei mensagem para umas 300 pessoas. E aí um dos caras me atendeu, um dos que me atendeu, eu convenci ele que eu ia ficar 30 dias na casa dele, lá no Rio Grande do Sul, e depois que eu recebesse da V4, eu ia pagar ele pelo quarto dele. Olha aí. E esse cara topou, cara. Ele topou. Ele falou, tá, aparece aí. Assim. Eu falei, porra. Vocês nunca tinham se visto? Nunca, nada. Nunca. Uma ligação no grupo do Facebook, cara. Pega essa aí, você que tá nos assistindo agora, olha como a ambição, como aquela visão de fazer, mudar internamente e depois isso refletir no exterior, isso muda o jogo. O Max, ele poderia estar no sul de Minas fazendo sei lá o que ainda, mas ele decidiu mudar. Cara, foi demais. Aí eu cheguei na casa desse cara, os caras me receberam super bem. Só que como eu não tinha dinheiro pra ir da casa dele até a V4 e era longe pra caramba,
Eu comecei de a pé e voltar todos os dias. Só que tem um detalhe. Quando eu cheguei na V4, eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu achava que eu era bom. Uhum. E aí eu percebi que... Cara, eu não era muito bom não, Jonathan. Não era. Eu fui o quarto vendedor da época. Tinha o Rômulo, o Sobral, o Érico e eu. O quarto vendedor da V4. E aí eu pensei, caramba, eu acho que eu sei vender. Aí eu pegava o telefone, ligava, nada, não vendia nada. E aí eu acho que nesse momento eu descobri o segundo pilar que eu te falei, que é o segundo pilar pra ganhar o jogo. Que não adianta tu querer muito. Tu tem que ser brutalmente ensinável. Uhum. E ser ensinável não quer... Às vezes as pessoas confundem, né? Ser ensinável com outra coisa. Mas ser ensinável é você estar disposto a aprender de verdade. Encarar a sua incompetência de frente. Então, o Jonathan vai me falar, cara, eu acho que tu é pouco sofisticado. Acho que tu se comunica mal. Acho que tu tem que melhorar a sua oratória. Se ele ensinar, vai falar, claro. O quê? O que tu sugere? Como eu posso melhorar? É estar aberto de verdade, sabe? Uhum. E, cara, eu não era bom de vendas. Eu era bom de energia. Sou bom de energia. Uhum. Mas de vendas, não. Sabe que eu traduziria, acrescentaria, na verdade, no ser ensinável, que é um dos pilares que eu percebo naqueles investidores que prosperam na V4. Nós já falamos sobre isso aqui no The Partnership em episódios anteriores, que é humildade intelectual. Humildade intelectual. Eu não sei de tudo, nós nunca saberemos de tudo. E tem um ponto, Max. Vale ouvir conselho de todo mundo? É todo mundo assim, o cara falou assim, vamos supor, tá? Max, você fica melhor de branco. Uhum. Né? Faz sentido, no ponto de vista de ser ensinável, ouvir conselho de todo mundo, ou eu tenho que filtrar de quem ouço meus conselhos? O jeito que eu aprendi foi: escute o conselho da pessoa que está ou que já chegou aonde você quer. Legal. Essa é a resposta para você. Então, não necessariamente você só vai escutar o conselho dessas pessoas, só necessariamente essas pessoas, mas o fato é, por exemplo, seu pai nunca chegou... Pô, seu pai não é bilionário, mas não significa que tu não vai escutar o conselho dele, sendo que tu quer ser um bilionário. Mas a pessoa que tem sucesso na área que tu quer ter, ela tem um caminho, ela tem um passo a passo, ela tem um playbook, ela tem um jeito de chegar lá. E o fato é, eu não era o melhor vendedor naquele momento. Uhum. E o Rômulo, sim. O Rômulo era o vendedor de assessoria. Então eu qualificava pro Rômulo, eu qualificava pro Sobral, eu qualificava depois pro Daniel Grudzinski, e eles ficavam me dando input todo santo dia. E isso foi uma baita de uma experiência de humildade, assim. Foi uma baita de uma... E pra você ser humilde, existe um nível de coragem, sabe? Que é, pô, de verdade, eu tô encarando isso daqui que eu não sei fazer o que eu sei fazer. E é tu levantar a mão e perguntar quando as pessoas acham que tu deveria saber. Pô, eu não sei fazer isso aqui, e aí? Aí até hoje acontece, esses dias o Jordano me falou, pô, como tu não sabe fazer isso? Eu pedi ajuda pra eu fazer um detalhe numa planilha. Ele falou, como tu não sabe fazer isso? Ele joga no GPT. Eu falei, cara, mas me ensina. Tu sabe, se tu tá aqui do meu lado, me ensina. Como que eu faço isso? Aí ele meteu uma aspa e resolveu. nós tivemos uma aspa tava faltando. Nós tivemos uma conversa, eu e o Max, há algum tempo, onde ele me deixou saber o que é o contrário da humildade. Que é disso que você tava falando, né, Max? É verdade. O contrário da humildade. Você trouxe aqui o conceito. Né? Nós temos um segundo pilar de Max Satiro aqui na história dele. O primeiro é a ambição, aquela ambição inabalável, depois ser ensinável, né? E para ser ensinável nós precisamos de humildade intelectual. E o contrário da humildade é o quê, Max? Você lembra? Coragem. Coragem. O contrário da humildade é coragem. Foi um assunto muito legal, uma pauta muito legal que eu e você tivemos. Né? O que você tem de contexto sobre isso? É porque as pessoas elas associam ao oposto da humildade à arrogância. E o oposto da humildade ela é a coragem. E a pessoa que é humilde, às vezes ela recebe, muito humilde, às vezes ela recebe feedback, recebe conselho e muda coisas que não precisava. Exato. Então tu tem que ter esse parâmetro, mas o ponto é, para você conseguir mudar e aceitar que você precisa melhorar, você precisa de muita coragem. E um outro exemplo, um dos maiores problemas da humanidade é o orgulho. Então tu vê, o casamento acaba por orgulho. Relacionamento entre pai e mãe acaba por orgulho. Filho e pai. Orgulho é uma coisa que vai
corroendo. Isso tudo tá no livro Pensamento Eficaz. Se você quer saber de onde eu tô tirando isso aqui, o livro se chama Pensamento Eficaz, é o melhor livro sobre inteligência emocional que eu já li na minha vida. E os relacionamentos entre pessoas acabam por orgulho. E a forma de você acabar com o orgulho, puta, briguei com a minha mulher, é tendo coragem. É coragem de verdade. Tipo, pô, eu consigo aceitar essa situação, consigo receber esse feedback. A minha mulher falou, pô, tu tá gordo, aí tu vai ficar bravo? Não, coragem, pô, aceita. É isso aí, tu tá gordão. E o Denner é muito bom nisso, cara. O Denner, ele me fez... o Denner, como líder, eu sou liderado diretamente pelo Denner desde janeiro, fevereiro, março, não me lembro, de 2020. Assim que eu me lembro quando eu assumi como CMO. Eu sou liderado diretamente pelo Denner. Ele nunca não me deixou saber quando eu precisava melhorar. Então, em todo o tempo, ele falava, cara, isso daqui tá picando a bola. Tu tem que melhorar aqui. Claro, tamo alinhado. Conta comigo. Legal. É pra isso. Só que detalhe, né? Só estar available, só estar disponível pra aprender, ter humildade intelectual de verdade, não é suficiente. Não é. Por quê? Fiquei como SDR... Depois você tem que olhar no LinkedIn pra confirmar. Eu fui mudando no passar do tempo. Eu acho que fiquei como SDR 1 ano e meio. 1 ano. Tem aí o tempo que eu fui como SDR? Tem aqui. Você ficou como SDR 1 ano e 3 meses, efetivamente, até de novembro de 2018 a janeiro de 2020. Caraca. 1 ano e 3 meses como pré-vendas. Depois fiquei um ano como closer, eu acho. Exatamente. Você ficou 6 meses como Sales Executive e depois 2 meses como Sales Team Lead. É isso. E aí, cara, eu tava... como depois fui para vendedor, fiquei 1 ano e pouco como SDR, fui para vendedor, vendendo a franquia, fiz algumas vendas de assessoria na época e fui liderar um squadzinho de vendas, 3 ou 4 pré-vendas, 3 ou 4 closers, mais um ops. Na época era um squad misto, diferente do que a gente tem hoje ali no time de vendas, que é separado a liderança dos times. E aí o marketing teve um problema. O marketing teve um problema de geração de demanda, o time estava desengajado na época, o time de marketing era umas 4 pessoas, então os meninos chegavam atrasados, chegavam tarde. E aí o Denner me chamou e me perguntou assim, lá em 2020, cara, tô com esses problemas no marketing aqui, tu lidera esse squad de vendas aí, o que tu faria? Aí eu dei umas ideias. Cara, faria isso, testaria uns criativos novos, colocaria pra gravar assim, assado. Falei, olha só, faz o seguinte... Assume o marketing em 3 meses e depois eu vou achar alguém de mercado pra tocar o marketing. Era a oportunidade. Era aí. Aí eu pensei, porra, demais. Mas até ali eu sabia vender, tinha um conhecimento de marketing. Acho que eu consigo... Já tava bom de vendas. Eu lembro desse tempo que eu não bati meta como vendedor, tipo, 1 mês. Então eu já tava vendendo bem. Mas o problema era que eu não manjava tão profundamente de marketing assim. E quando eu caí no marketing, eu me fudi. Mas eu me fudi muito, assim. Por quê? Absurdamente. Porque eu não tinha o terceiro ponto. O terceiro pilar. Que é conhecimento técnico. Não adianta. Não adianta tu estar com muita vontade de ganhar, querer muito ganhar. Não adianta tu ser um baita humilde de verdade se tu não tem o conhecimento técnico. E naquele momento eu me lembro que o Robiati me ajudava muito. Cara, o Robiati era muito técnico. Então o Robiati ele me ajudava muito. Então eu tinha dificuldade com alguma coisa e chamava o Robiati. Falei, cara, tô querendo fazer isso aqui, o que tu acha? E eu me lembro uma vez caiu umas automações. Quem já fez esse trabalho sabe que é bem curioso. A gente, por proposta da liderança, a gente queria sair muito do Pipefy e passar para um outro CRM. Aí a gente contratou vários CRMs, só que não tinha quem fizesse a implementação. E fizesse a implementação do CRM, conectasse... Na época a gente usava o OneBounce, conectasse o OneBounce no Zapier e do Zapier no CRM novo. E não tinha ninguém pra fazer esse trabalho. E eu falei, não, eu faço. Mas eu não sabia fazer. Eu faço, deixa comigo. E éramos 4 pessoas no marketing, era eu, Rodrigo Hudson e mais uns 2, 3 ou 4, umas 3 pessoas. Eu falei, eu faço, deixa comigo. Cara, o trabalho que era pra umas 4 horas, eu fiz uns 4 dias. Nossa. Eu subia os leads manualmente na mão, no CRM novo, porque eu não conseguia fazer as conexões do OneBounce no Zapier direto no CRM, e no final deu certo, né? Fui aprendendo. Esse é o terceiro pilar, que é, pra ganhar, tu tem que saber tecnicamente do que tu tá fazendo. Eu aprendi um frame que eu até compartilho às vezes, que é 70% do meu tempo eu dedico em coisas que eu preciso resolver no presente.
20% do meu tempo eu dedico em coisas que eu preciso resolver, que eu preciso saber pro futuro. E 10% para assistir a série do Flash, assistir um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Fantástico. Olha, pega o frame. Investidora V4 Comedy, você pegou esse frame? Olha só, 70% do tempo o Max dedica para coisas que ele tem que resolver hoje. 20% do tempo ele dedica para adquirir conhecimento técnico, coisa que você não sabe ainda, correto? Exatamente. E 10% free time. Free time, é isso aí. Free time. Cara, e o exemplo o dele é muito bom de free time. Então ele me passou uma recomendação de filmes, por exemplo. Se tu é marqueteiro, tem que manjar de cultura. Tem que ter capital cultural, tu tem que visitar, tu tem que ir no cinema, tu tem que ir em museu, tu tem que entender sobre viagem, tu tem que se expor e esses 10% do seu tempo é pra isso. Cara, tive muita experiência com falta de conhecimento técnico e esse é definitivamente, de longe, um dos pilares que faz as coisas funcionarem. Conta pra gente, Max, olha só, nós temos aí muitas pessoas, esse episódio aqui vai ficar pra eternidade. Quais são hoje, no dia 28 de maio de 2025, as tuas fontes de conhecimento técnico? Tu já deixou saber uma aqui, que são, na verdade, mais do que uma, né? Mas viagens, né? Ter esse capital intelectual que vem de se expor a novos lugares, novos ambientes, mudar o ambiente, né? E não precisa ser uma viagem necessariamente para outro continente. Não. Né? Pode ser uma viagem na sua própria... mudar de cidade, no museu da sua cidade, mas assim, o povo clama. Os investidores querem saber onde Max Satyro busca hoje o seu conhecimento técnico. Você diz pra gente algumas boas fontes? Com certeza. Todo domingo, até se for olhar, abrir minha agenda agora, na parte da tarde está escrito assim, ó, organizar tasks pessoais. Todo domingo de tarde. O que eu faço no domingo de tarde? A Poliana não me deixa mentir, se eu atraso, eu jogo pela noite. Eu escolho, vou no YouTube e escolho quais vídeos eu vou baixar naquela semana para consumir durante a semana. Porque eu te falei da minha teoria do conhecimento embutido, né? Que é o que é o conhecimento embutido? O caminho que eu tô fazendo entre São Paulo e Campinas hoje para voltar, tô aqui em São Paulo, eu moro em Campinas, eu vou ouvir um dos vídeos que eu já baixei no domingo. Perfeito. E porque é embutido, eu tô compartilhando isso. Então tem uma das fontes do conhecimento embutido é YouTube e podcast. Eu baixo uns 10 podcasts também, às vezes escuto tudo, às vezes não. Depois, a segunda fonte de conhecimento aqui é conhecimento acadêmico. Então, tô no meio do MBA agora. Se você não faz faculdade, fato é, a faculdade, ela não vai... Não fazer faculdade vai pesar. Fazer a faculdade não dá diferença nenhuma. Tu vai aprender várias coisas que não necessariamente estão casadas com o momento que tu vai aplicar. Então, no semestre passado, eu fiz um trabalho super profundo sobre a reestruturação de branding. Eu vou fazer um rebranding na V4 agora? Não vou. Mas, então não casa com o meu momento atual. Mas você vai ter a base do conhecimento técnico, a base do conhecimento acadêmico. Então, tu tem o conhecimento acadêmico, tu tem o conhecimento embutido, e o terceiro tipo de conhecimento que eu consumo é conteúdo de extensão. Então, exemplo do cursos... a gente tinha o Skills, agora tem o curso do Aracac, lá o BTC, eu fiz 2 ou 3 vezes. Stage. Então, esse tipo de conteúdo que é o conteúdo de extensão. Pô, é uma imersão, conteúdo que tu vai lá e aprende rápido alguma coisa que tu quer resolver no presente momento. Conteúdo de extensão serve pra tu resolver coisas no momento. Então o pessoal reclama às vezes, porra, eu não tenho grana. Cara, tem uns cursos na Udemy que é muito barato e resolve uma coisa muito específica, muito rápido. E por último, que eu não posso deixar agora passar, é o GPT, pô. Qualquer conhecimento técnico hoje está disponível no GPT, no Manus ou no Gemini. Então joga lá, pede um Deep Research e volta e lê. Isso muda o jogo, Max? Inteligência artificial na sua cadeira e para as pessoas que estão em volta de você, mudou o jogo? Conta pra gente. Nós queremos saber como é que você tem utilizado isso aí. Legal, cara. A que eu mais gosto hoje, a que eu mais estou usando é a Manus. É um pouquinho mais cara, porque tu paga por crédito, mas ela é muito mais profunda nas análises. Então, esses dias eu joguei o BP da V4 na Manus e comecei a fazer um prompt. Então, se você quer o prompt como fazer um bom prompt, escreve aí nos comentários como fazer um bom prompt, que eu te mando uma referência aqui nos comentários do The Partnership. E fui jogando, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, e foi ali que eu cheguei naquela tese que eu falei na reunião dos coaches, que era 60% da nossa geração de caixa do segundo semestre vem do USA. Não foi eu que descobri. Foi o Humanos que descobriu.
Ele falou, porra, baseado nesse... Caramba, tipo assim, me deu vários apontamentos ali, ó, a aquisição tem um peso muito grande, mas não tão grande quanto hoje o resultado do USA. Porque a gente fica com 100% da receita e repassa 30%... bom, whatever. Mas o ponto é, hoje é a que eu mais uso e sim, tá sendo um diferencial. Faz diferença, né? Porra, o Deep Research mais... o Deep Research do Gemini mais a Manus aplicado para atividades específicas. O próprio trabalho do MBA que eu vou fazer agora, eu faço o rascunho, mando na Manus, ele devolve, cara, ganho muito tempo. Quer pegar uma boa para usar no seu dia a dia? Você que é um consumidor de podcasts e da teoria do conhecimento embutido, como o Max falou aqui, pô, enquanto ele está dirigindo, ele está ouvindo um podcast, aprendendo alguma coisa. Notebook LM. Né? Então, o que nós podemos fazer? Você joga o conteúdo, pode ser num chat GPT que você quer aprender, faz um deep research na Manus, enfim, gera todo aquele conteúdo, conversa com a IA, para ter todos os pontos ali, baixa aquilo, joga no Notebook LM. O Notebook LM vai transformar isso num podcast para você e você pode ouvir. Caraca. É fantástico. Mas vamos recapitular aqui? Bora. Max Satiro entrou como SDR na V4 Company, fez a sua trajetória com base em 4 pilares e você, investidor, sabe 3. Falta o 4º pilar e nós vamos chegar lá em dado momento. 3 pilares principais: ambição, ser ensinável e conhecimento técnico. Passa para ser liderança do time de vendas, né? Se torna CMO e, posteriormente, há 1 ano e 6 meses, se torna Chief Commercial Officer, acumula as 2 cadeiras, né, de CMO e comercial. Por quê? Por que a gente acumulou? Por quê, exatamente? Em dezembro de 2023, a gente fez o planejamento estratégico com o Felipe Atab, lá no São Leopoldo. E nesse planejamento estratégico, a gente dividiu a empresa em 3 frentes na época. Era aquisição, retenção e monetização. E a gente tinha um dono na época para retenção, que era o Torres, e a gente não tinha um dono para a monetização. E a pessoa mais próxima de saber monetizar o cliente na época era o Rômulo. E ele era o diretor de vendas e eu era o diretor de marketing. E aí o Daniel falou, cara, eu acho que o marketing tá andando minimamente bem. Marketing nunca vai andar bem, mas está funcionando. Menos coisas dando errado, menos coisas acontecendo errado, a mesma coisa dando errado sempre. Eu acho que tu consegue tocar vendas também. E o Romulo vai para monetização. E a gente tomou a decisão naquele momento de assumir também o time de vendas. Cara, o time que a gente formou, marketing e vendas, ele é um time muito bom. Então, tudo que você vê maravilhoso acontecendo de marketing e vendas não é da minha mão. É o time. Então tem o Arthur, tem o Jordano, tem o Nunes agora, o Deconto, o Giovanni. Eu posso estar esquecendo alguém aqui, mas tem muita gente boa entregando muito pra vocês. Darison. Nossa! Tem uma galera muito boa. Então eu sou muito grato por ter conseguido manter os talentos do marketing enquanto a gente formou um baita time de vendas. Então, bons resultados que a gente colheu em comparação de 23 contra 24 foi porque a gente fez um bom trabalho com pessoas ali. A retenção dos bons talentos, né? Todos os superstars que nós tivemos foram investidores que foram retidos no tempo. É o ELTV. A mesma coisa acontece para assessoria, né? Se eu fico olhando somente para topo de funil, o negócio não para em pé. Não para em pé. Então, a retenção dos investidores corretos é algo fundamental para o bom funcionamento da V4 Company, de todas as empresas, do seu time também. Você que é um coordenador de PE&G, um gerente de PE&G, deveria olhar com muito carinho para isso. E não adianta, Max, não adianta o investidor da V4, o executivo, ter ambição, ser ensinável, ter conhecimento técnico, se esse investidor não tiver o quê? Qual que é o teu 4º pilar? É legal que como essa história foi se formando, né? Porra, eu queria muito ganhar, as coisas foram acontecendo, tomei várias atitudes com altíssimo risco, e aí, puta, me coloquei disponível para aprender, eu quero aprender, escuta o máximo que tu puder, se tu estiver no começo da sua vida, escuta muito. Pô, eu quero desenvolver coisas muito específicas agora, eu quero entregar o máximo naquilo que eu tô fazendo agora, se tu vende, cara, vai vender, aprende sobre vendas, eu quero fazer o máximo naquele momento. Só que tem alguns momentos em que as coisas, elas dão errado. E elas
dão errado, Jonathan, pra valer. Dão muito errado. Então eu tenho vários casos no marketing que já aconteceu das coisas darem brutalmente errado, assim. Tipo, me lembra um lançamento que a gente fez com a unidade do Cole na época. E a gente errou o link do checkout, velho. Poxa, a gente subiu o link. Nossa! As coisas estão... A gente recuperou, etc. Outro que a gente fez com o Fernando Miranda, do Assessor V4, a gente colocou... A V4 casou 500 mil de mídia, a Exame casou 500 mil de mídia, a gente vendeu R$1 milhão. Tipo, cara, a gente não pagou nem o nosso trabalho. Nossa. O fato é, as coisas dão muito errado e são muito preocupantes. E para conseguir passar pelas coisas que dão errado bem, eu descobri que eu preciso de muita... E para você ganhar, tu vai precisar também de muita inteligência emocional. Inteligência emocional. Inteligência emocional é conseguir se manter sereno em meio às dificuldades. Só que tem aí onde a galera cai, Jonathan. Conta pra gente. Inteligência emocional não é só quando as coisas dão errado. Porque às vezes as coisas dão certo também. Às vezes as coisas dão muito certo, não é? Muito certo. E aí eu me lembro que depois que... pô, não sabia o que eu tava fazendo, puta, descobri mais ou menos o que eu tava fazendo como CMO, as coisas começaram a andar, a V4 começou a crescer. Me lembro que recebi uma proposta pra ser da V4. E eu tava recém começando, tu já tava na V4. Eu lembro dessa proposta, nós conversamos na sala Amadeus sobre essa proposta. Cara, e não era de brincadeira, assim, Não, era de verdade, eu me lembro perfeitamente. Aí o cara me falou, pô, vem aqui no meu escritório, etc. Aí eu cheguei no escritório do cara, tinha hoje que é comum pra gente, né? Tinha um garçom servindo. Uhum. Tinha um restaurante servindo na sala do cara. Fui sair do escritório do cara. 2, 3 carros diferentes. Que é isso, esse cara? Que tá muito dinheiro, muita coisa. E a proposta financeiramente era muito maneira. Eu falei, porra, vou adiantar um grande prazo na minha vida. E sabe qual que é a verdade? Se eu tivesse aceitado essa proposta lá atrás, eu não poderia me arrepender mais. Uhum. Por quê? Porque naquele momento eu te fiz uma pergunta na época, falei, cara, o que acontece se eu sair agora? E aí depois eu conversei com o Daniel sobre isso. Ele falou, cara, o que tá reservado pra ti na V4 e como a gente vai fazer isso daqui vai ser muito maior do que tu pode conceber e do que tu consegue imaginar com esse cara. Eu fiquei na época. Mas o ponto é, graças ao fato de eu ter ficado, eu consegui acumular cadeira de comercial. Hoje, o que eu remunero de dinheiro hoje mensalmente é mais do que o dobro do que eu ia ganhar lá. E aí tá só no começo. Nunca pude estar mais feliz. Mas o fato é, manter o equilíbrio e manter o plano enquanto as coisas estão bem, também é inteligência emocional. 100%. Cara, e aí, aterrissando isso pra sua vida, isso foi há 3 anos, 3 anos, Puta, em 3 anos, tudo mudou, né, Jonathan? Tudo mudou, olha, várias vezes. Várias vezes. A resiliência, que também é um dos componentes da inteligência emocional, né? E assim, é fundamental. Eu vejo, ainda mais na cadeira do Max, né? Todas as cadeiras têm as suas particularidades. Desde a cadeira, qualquer cadeira, tá? Estou falando de um GT, de um copy, de um account, de um coordenador. Todas as cadeiras vão ter as suas pressões, as suas vitórias, as suas derrotas. E, em especial na cadeira de comercial e de marketing que nós ocupamos, a pressão ela é diferente. Eu sempre falo com muito carinho de todos os vendedores da V4 Company. O vendedor na V4 Company é rei, tem que ser respeitado, porque todo bendito mês a meta zera. Todo bendito mês a meta zera, e não importa quando você mandou bem no mês que passou, você começa no mesmo lugar, potencialmente, que todo mundo, não é? É isso. Um detalhe, né? Às vezes tu tá sem visibilidade e falta de visibilidade é uma das coisas que mais impacta na falta de inteligência emocional. Falta de visibilidade, às vezes, pode até ser falta de imaginação. Mas falta de visibilidade, cara, é descobrir quais são as oportunidades que estão acontecendo. Quais são... E se tu não tem visibilidade, tu acha que aquilo ali é o teto.
Então, a gente teve uma conversa com um cara que tava vindo da Suno trabalhar com a gente. Ele falou, eu bati no teto. Tipo assim, cheguei num momento que agora eu acho que eu vou pra V4 porque eu consigo ver mais longe. Então, se por acaso você tá num momento desse tipo, puta, fala com o seu líder, fala com o time do Jonathan, fala com alguém, porque se você conseguir ver um pouquinho além daquilo que você tá vendo hoje, você vai criando um caminho, você vai imaginando um caminho. E até hoje eu tenho o que eu chamo do painel dos sonhos. Eu tenho no meu computador, eu tenho na parede da minha sala, colado na parede da sala. Eu tenho quando eu vou escrever o livro, o meu combinado que eu fiz com o Dani não aparece enquanto tu tiver como CMO. Não vou aparecer, tô focado em garantir a operação do dia a dia. Mas eu tenho quando eu vou lançar o livro, eu tenho quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho lá, tem várias metas quando eu vou fazer a quantidade de dinheiro que eu quero fazer. Então, 1 bilhão. 1 bilhão é a meta, é o objetivo. Então, bom, acho que é um pouco desses 4 pilares aí que me trouxeram até aqui. Espero que leve você aonde você quer chegar. Fantástico, tenho certeza que você se encontrou nessa história. O nosso CMO e CCO Max Satiro, @Max_Satiro, para você encontrar e acompanhar ele ali. De vez em quando ele posta uma coisinha ou outra, é sempre um material muito rico, muito interessante, não é? E assim, Max, nós falamos sobre os teus 4 pilares, contamos a tua história. Os 4 pilares, relembrando para você: ambição, ser ensinável, conhecimento técnico e inteligência emocional. Não tem um que é mais importante que o outro. Eu acho que é 25% para cada um, correto? Os 4 são igualmente importantes, formatado pelo Max, trouxe ele até aqui e vai levar ele para os próximos passos. Você nos deixou saber, Max, onde você vai chegar, né? Um dos pontos, 1 bilhão. Onde a V4 vai chegar, Max? Onde você acredita que a V4 vai chegar? Eu sei que nós temos um acrônimo chamado CHAMP, né? Mas o que você está vendo que, eventualmente, agora, o gestor de tráfego que está lá em Santa Catarina, que está no interior de São Paulo, que está no norte e nordeste do Brasil, que está nos escutando enquanto sobe uma campanha, tá? O designer, quando ele está fazendo o criativo lá do cliente, que ele entendeu super bem, está dedicando aí toda a sua energia, onde nós vamos chegar, nas palavras do nosso CMO e CCO e Equity Owner da V4 Company, Max, com você. Que legal. Sabe quando eu tenho dúvida de onde eu posso ir, eu olho para até onde as pessoas já foram. Eu fico olhando alguns exemplos brasileiros, né? Fico olhando vou dar um exemplo aqui. Eu fico olhando pro iFood. Porra, os caras fizeram mais de 100 milhões de pedidos em um mês. 120 milhões de pedidos em um único mês. E o que o iFood é? O iFood, ele é um marketplace. O que ele faz? Ele conecta quem quer comprar comida com quem tá vendendo comida. O que o lead broker é, Jonathan? É um marketplace. Ele conecta quem quer comprar lead com quem tá vendendo lead. Então, só para vocês terem um parâmetro de onde dá para isso aqui chegar, de dentro da V4 pode estar agora, você pode estar vendo na sua frente um business do tamanho ou maior do que o iFood atual. Exatamente. Só o lead broker. Eu não tô falando de prestação de serviço, não tô falando da operação do dia a dia, eu tô falando só o lead broker pode ter tamanho suficiente para se tornar uma empresa de capital aberto. E tá nascendo agora, tá na sua frente. Eu olho pra V4 como um bebê. Por que um bebê? Porque ainda tem tanto para desenvolver, tem tanta coisa legal para acontecer. Então só o lead broker é isso. Só o que vai acontecer com o V4X agora, nessa nova reformulação de produto, quando a gente vai gerar de receita. O acrônimo CHAMP, o USA, Jonathan, que é... A gente tá só no começo, para vocês entenderem. Vou dar um parâmetro para você que tá vendo esse podcast e não tem acesso aos números, tá? A gente agora tá com $300 mil de MRR no USA. Isso hoje dá o quê? 1,5 milhão de reais? Aproximadamente. 1,5 milhão de reais. A V4, quando eu entrei em 2018, ela já tinha, de 2012 até 2018, ela já tinha 6 anos. 6 anos. A gente tinha 80 clientes em 6 anos. 84 clientes ativos na época. A gente bateu 1,5 milhão de MRR em 2020. A V4 já tinha 8 anos quando ela bateu o mesmo que o USA está faturando agora em 5 meses de operação. No final desse ano, o USA vai estar com
quase 1 milhão de MRR. Isso equivale a 6 milhões de reais de MRR. A gente... De TCV. De TCV. A gente demorou anos, 10 anos pra chegar a isso. Então, uma única frente. Só o USA, só aqui. O ano que vem, eu ainda não consigo imaginar o quanto dá para desenvolver lá ainda. É gigantesco. E você que faz parte desse ecossistema investidor da V4 Company tem uma oportunidade fantástica de surfar essa plataforma de mudança social, de honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. Como é que você faz isso? Com 4 pilares. Ambição, ser ensinável, conhecimento técnico e inteligência emocional. Esse foi o The Partnership com Max Satiro, nosso CMO e CCO da V4 Company. Aqui quem fala é Jonathan Baumgarten, @JPBaumgarten. Até o próximo episódio. Obrigado. Valeu!